E a primeira coisa que eu quero conversar contigo quando tu pensar em lanches doces, saudáveis, eu quero que tu veja uma diferença, que existe uma diferença. Eu falo muito lá no meu canal no YouTube e reforço muito aqui com vocês, e vou reforçar muito aqui com vocês, e foi uma coisa que eu falei bastante lá no meu encontro no Nutricer, quando a gente fez a última vez, né? Que eu quero trazer para vocês uma alimentação que nutre de verdade. Então, a gente tá falando aqui de lanches que são práticos, saudáveis e nutritivos. A gente quer pensar na qualidade do alimento que a gente está consumindo, né? Consumir alimentos que verdadeiramente vão nutrir o nosso corpo, né? Então, existe uma diferença muito grande entre tu fazer um lanche doce, como, por exemplo, panqueca, mingau, uma overnight oat, uma aveia com iogurte, um pudim de chia, e comer todos os dias de lanche esses lanchinhos fit, como, por exemplo, o bombom de tâmaras que eu sempre compartilho bastante aqui com vocês. Às vezes eu troco a tâmara por goji berry, mas esse bombonzinho que eu compartilho com vocês, gente, ele não é o meu lanche. Nem meu lanche, ele pode até servir como um lanchinho da manhã. Isso a gente pode falar até numa outra live, a diferença de um lanche da manhã para um lanche da tarde, né? Será que tem diferença? Será que não tem? Mas eu quero ficar aqui com vocês hoje nos lanches doces. Então, falando de lanche doce, né? O bombonzinho ali que eu compartilho, ele serve muito mais como um docinho. Nossa, me embananei. Um docinho pra te comer depois de uma refeição, como uma sobremesa, pra ti que sente muita vontade aí de sobremesa. Isso é uma coisa que é muito comum lá no sul, né? Que saudade quando a gente ia pro sul, quando a gente vai pro sul, que a gente vai nos restaurantes self-service e depois a gente pode comer a sobremesa, né? É uma coisa que a gente traz muito da cultura europeia, assim, né? Mas enfim. E aí a gente sente essa vontade de comer uma sobremesa ali, esse hábito da sobremesa, um hábito, na verdade. Hoje, pra mim, comer um docinho depois da refeição principal é muito mais um hábito do que uma necessidade, uma vontade de doce que eu tenho. Pra vocês terem uma noção, às vezes eu faço um desses bombonzinhos pra comer depois do jantar e a maioria das vezes eu não como, eu acabo comendo ele no outro dia. Porque é muito mais o hábito de tipo, eu vou querer uma sobremesa depois, mas eu não tenho mais aquela vontade, sabe? E tem muita gente que sente muita vontade de doce. E se tu é uma pessoa que sente muita vontade de doce, isso provavelmente é porque tu não tá tendo aí uma alimentação adequada, uma alimentação cheia aí de nutrientes, né? Que atende a todos os aportes de vitaminas, minerais e nutrição necessária que o teu corpo precisa. Então ele tá querendo ir naquela energia imediata ali do açúcar, né? Mas, então era isso, eu queria falar pra vocês essa diferença, gente, entre os lanches que são doces, no sentido de serem como uma panqueca doce que tu pode fazer com banana, aveia, cacau, ou um mingau ali de aveia com cacau também, um mingau de chocolate, uma coisa reforçada, nutritiva de verdade, com cereais, né, com chia, com sementes de verdade, com castanhas, e esses docinhos fits que são para esses momentos pontuais, assim, né, ou quando tá com muita vontade ali de um doce. Então, acho que eu me fiz clara nessa parte. E aí, eu resolvi trazer essa live também, falando sobre os lanches doces, porque agora no inverno a gente sente mais necessidade, parece, né, de lanches mais quentes. Vocês sentem isso também? Eu sinto muita necessidade de comer mais lanches quentes, como um mingau, uma panquequinha, e mais vontade de comer lanches doces também no inverno. Então foi por isso que eu escolhi a gente falar um pouquinho desse tema no dia de hoje.